Vamos lá, seção 3.2, as regras de produto e quociente. Duas regras extremamente interessantes para derivadas, tá? Vamos começar pela regra do produto. Nota que a regra do produto na derivada não é só você distribuir e fazer, né, o produto de derivadas. Não, aí não funciona, tá bom? Então, a regra do produto ela é um pouquinho diferente. Eu vou direto para a regra aqui, tá bom? Depois eu vou gravar, depois de repente eu posso gravar um vídeo mostrando uma explicação aqui intuitiva do porquê que esse produto é definido com essa regra, tá bom? Mas a regra do produto, presta atenção. Muito importante isso aqui agora, tá? Senão vai fazer muita confusão. Primeiro, o que não é a regra do produto? Derivada deixa eu fazer aqui. Professor, compartilha a tela. Ué, tá compartilhando, não? Aqui para mim não tá aparecendo, não. Ah, tá bom. Desculpa, foi mal. Tá, a regra do produto. Imagine que você tem e elevado a x vezes x. O que não é a regra do produto? Isso aqui, ó. Não é isso. Então, primeira coisa que você não vai fazer jamais na derivada não funciona assim, tá bom? Então, atenção, isso aqui é um modo equivocado de se fazer, de se tentar inventar uma solução aí para a derivada. A derivada não funciona assim. O limite, beleza. Aí não confunda, né? O limite de x tendendo a A, né? De f de x vezes g de x. No limite, é outra coisa, né? No limite funciona. Beleza. Você pode separar aqui, ó, em produto dos limites. No limite funciona. Na derivada não é assim, tá bom? Então a gente tem que respeitar cada conceito e suas propriedades circunstanciais, tá bom? Então, a derivada do produto não é aquilo lá. Então, beleza. Já estamos combinados nisso. Então, o que é a derivada do produto? Então, vamos supor que eu tenho uma função u e uma função v. Vamos usar essa nomenclatura aqui, tá bom? E eu preciso fazer a derivada de u vezes v, tá? E elas são funções, né, de x. Então, imagina que eu tenho que fazer essa derivada. Derivada de u vezes v, certo? Dy aqui. Então, como é essa regra? Então, eu vou fazer assim, ó. Derivada do primeiro pelo segundo termo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo. Pronto. Isso aqui é a regra da derivada do produto, tá? Vou fazer assim, para ficar tudo na mesma notação. Ao invés de usar isso aqui, eu vou usar linha aqui, ó, para ficar tudo na mesma notação. Então, a derivada do produto. Derivada do primeiro termo vezes o segundo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo. E o nosso exemplo ali, e elevado a x vezes x. Então, vamos lá. E elevado a x vezes x. Como é que eu derivo isso que é um produto? Derivada do primeiro termo. Quem é a derivada do primeiro termo? E elevado a x vezes o segundo termo só repete, vezes x, mais o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? E elevado a x vezes a derivada do segundo. A derivada de x é 1. Não precisa nem aparecer, mas vamos colocar aqui. Para finalizar, vamos fatorar, né? Tem e elevado a x aqui e aqui. Então, e elevado a x, x mais 1. Finalizou. Isso aí é derivado desse produto.
Nota que é diferente se você fizesse e elevado a x vezes, né, a derivada de e elevado a x é e elevado a x vezes a derivada de x é 1. Então, e elevado a x vezes 1 daria e elevado a x. Resposta errada. A resposta é e elevado a x vezes x mais 1. Certo? Esse é a regra do produto. Tá? Então, x elevado a x a gente já calculou. Encontre a nésima derivada fn de x. Ou seja, ficar derivando e encontrar uma fórmula para a enésima derivada. Tá? Então, essa é a derivada primeira. Então, encontrar uma fórmula, tá? Então, a derivada primeiro já deu isso. Então, vamos colocar aqui na frente. F' da função x já deu e elevado a x, x mais 1. Vamos derivar de novo? Então, a ideia é derivar de novo, e você encontrar um padrão e escrever uma formulazinha para enésima derivada, não é isso? De x. Então, vamos derivar de novo. Nota, é um produto, ó. Tem uma função, outra totalmente distinta, não é isso? São duas funções diferentes. Nota que é diferente de você ter x vezes raiz de x, que a gente fez lá atrás. Bom, esse produto você pode simplificar ele, vira uma potência só, não é isso? Então fica x, como a gente viu lá, 1 meio, x elevado a 3 meio, beleza. Então não precisa. Mas se você usar a regra do produto, também dá certo aqui. Também dá certo, tá? Derivado do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pelo derivado do segundo, também dá certo. Mas aqui, o que você tem que fazer? Derivado do primeiro é o próprio e elevado a x, vezes o segundo termo, mais o primeiro termo, vezes a derivada do segundo. Vezes a derivada do segundo. Certo? Então, vamos lá. Então, vai dar e elevado a x, x mais 1, mais e elevado a x. Aqui, ó, agora sim, derivada, né, de uma soma. Isso aqui é o mesmo que a soma das derivadas. Tá bom? Na soma você pode abrir. Na subtração você pode abrir. No produto, não. Derivada de 1 é 0, derivada de um constante é 0. Derivada de x é 1. F, duas linhas de x, então é e elevado a x, fatorando, né? Tem elevado a x aqui, elevado a x aqui. Então vai sobrar o quê? X mais 1 aqui e 1 aqui. Finalizando, e elevado a x, x mais 2. Derivada segunda. Vamos fazer só mais um e a gente já consegue um padrão, não é isso? Então, a derivada segunda de x vai ser e elevado a x, x mais 2. Vamos calcular a derivada terceira, regra do produto. Derivada do primeiro termo vezes o segundo. Nota que eu estou fazendo direto já aqui, entendeu? Já considero que você já decorou, né? Que você vai ter que fazer o quê? Né? Se você tem u vezes v e tem que derivar, você deriva o primeiro, repete o segundo na multiplicação, mais o primeiro vezes a derivada do segundo termo. Tá? Então, ó, derivado do primeiro termo, derivado de e elevado a x é o próprio e elevado a x, que a gente viu agora há pouco ali atrás. Repete o segundo termo, mais o primeiro termo repete vezes a derivada do segundo termo. Nós vamos calcular. Isso aqui está indicado, nós vamos calcular. E elevado a x, x mais 2, mais e elevado a x. Aqui, ó, a derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada de uma constante dá 0, derivada de x é 1. Então, isso aqui vai dar o seguinte. Colocando o e elevado a x em evidência. Sobra x mais 2 aqui, mais 1 da outra expressão. Simplificando isso aqui, vai dar derivada terceira
e elevado a x, que multiplica x mais 3. E assim sucessivamente. Então, qual vai ser a derivada enésima? Como é que eu coloco uma expressão? Como é que é o padrão? Ó, derivada E primeira. Oi? elevado a x vezes x mais 9. Mais 9 não, mais 9 não. Mais Ó, 10. É mais 10. Mais 10. calma aí. Ó, elevado a x tá repetindo em todas, não é isso? Na segunda, na terceira também ele apareceu aqui. Então, ele sempre tá aparecendo. Então, elevado a x. Vezes x mais alguma coisa, não é isso? X mais, sempre tá aparecendo aqui, ó. X mais 1, x mais 2, x mais 3. Mas qual que é esse padrão? X mais 1 quando aqui é 1, ó. X mais 2 quando você está na derivada segunda. X mais 3 quando você está na derivada terceira. Na derivada n você vai ter x mais n. Essa é a regra para todo n pertencente aos naturais. Essa regra aqui vai valer. É isso? Se você quer a derivada de n, 10. A 10ª derivada. Só no lugar do n você colocar 10. 10 aqui e 10 aqui está calculado a derivada 10ª, tá bom? Então, essa é a expressãozinha geral que foi pedido aqui, ó. Né? Encontre a enésima derivada, fn de x. Então, é isso aqui, elevado a x, que multiplica x mais n. Tá certo? E elevado a x, que multiplica x mais n. Vamos avançar aqui. Aqui, ó. Elevado a x, que multiplica x mais n, tá? E a regra do quociente? Presta atenção, se eu sei a regra do produto de U vezes V, né, a derivada que vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo, se eu sei a regra do segundo, se eu sei a regra do produto, isso implica, produz como consequência inevitável que eu também já sei a regra do quociente. Por quê, professor? Alguém tem uma ideia? Por que eu já devo saber ou deduzir a regra do quociente? Se eu já sei a regra do produto. Por que eu já sei a regra do quociente também? Alguém tem alguma ideia do porquê? Se você sabe subtrair, você sabe somar? Se você sabe somar, você sabe subtrair? Se você sabe multiplicar, você já sabe dividir? Essa é a grande pergunta. Acho que multiplicar e dividir fica melhor o exemplo. Se você sabe multiplicar, você já sabe dividir? A ideia é que, intuitivamente, sim, você já deve saber. 2 vezes 2 é 4. Isso significa que 4 dividido para 2 é 2. Se você sabe multiplicar, você deveria saber o caminho de volta, né? Dividir. Então, é quase a ideia aqui. Se eu sei a regra do produto, eu sei a regra do quociente. Por quê? Porque toda multiplicação, ou melhor, toda divisão é uma multiplicação. Ih, professor, agora você falou besteira. Não, ó. Toda multiplicação também toda divisão, melhor dizendo, também é uma multiplicação. Por isso que se eu sei a multiplicação, eu já sei da divisão, porque toda divisão também é uma multiplicação. Tipo assim, ó, 2 dividido para 3 é o mesmo que 2 vezes 1/3. Concordam comigo? Então, U dividido para V é o mesmo que U vezes 1 sobre V. É a mesma coisa. Se você fizer a regra aqui, né? Esse vezes esse, 1 que não aparece, esse vezes esse, vai ter U sobre V. Mas o interessante aqui é que a gente transforma uma divisão em uma multiplicação. Tá certo? Ah, quero dividir 5 para
15 para 3 é o mesmo que você multiplicar 15 por 1/3. Tá bom? É a mesma coisa. Então, como é que a gente pode, a partir já da regra da multiplicação, deduzir a regra da divisão? Só transformar essa divisão em uma multiplicação. Dessa maneira. E aplicar a regra de cima exatamente aqui. Entenderam? Então, com a regra da multiplicação, agora a gente consegue deduzir a regra da divisão. E nós vamos fazer aqui agora. Pois bem, a gente sabe que isso é igual a isso, tá? Não tem diferença alguma, só, de fato, na escrita. Só que aqui eu posso aplicar a regra do produto. Aqui eu posso aplicar a regra do produto direto. Então, qual é a regra do produto? Derivada do primeiro termo. Então, vai ficar U' vezes o segundo termo, que é 1 sobre V, mais derivada do primeiro termo, vezes mais, só vai ter um detalhe aqui que vai necessitar de um conhecimento um pouquinho além, que vocês ainda não têm, mas eu vou usar aqui para mostrar. Lá na frente vocês vão conseguir entender isso, tá? Então, vamos lá. Então, derivada do primeiro pelo segundo mais o primeiro termo, vezes a derivada do segundo termo. Opa, não tem esse negocinho aqui, que só repete, tá? Então, a derivada do primeiro termo vezes o segundo, tá? Mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo termo. Então, aqui vai ficar U' dividido para V, certo? Mais isso aqui, como é que eu derivo? Eu faço V elevado a menos 1. Certo? V elevado a menos 1. Porque está uma fração, levar ele lá para cima para a gente usar as regras que a gente tem. U' sobre V mais U, que multiplica. Aí as regras, não é isso? Menos 1. Menos 1 vezes V elevado a menos 2. Estão comigo aí? Bacana. Vamos continuar então aqui, ó. Só repetir aqui, ó. U' sobre V. Agora que vai ficar menos, né? U, porque aqui está multiplicando, né? E tem um negativo aqui, menos U vezes V elevado a menos 2. Esse V elevado a menos 2 aqui, ele é chato, né? Como eu falei. A gente normalmente tenta simplificar, fazendo com que esse expoente seja positivo. Então, V ao quadrado. E aqui é que tem um detalhe, ó. Aqui é que tem um detalhe, deixa eu ver aqui. Que é um detalhe que vocês ainda não sabem e que a gente precisa, a gente vai precisar trabalhar com ele, tá bom? E aqui, bem aqui, ó, quando a gente for derivar aqui, ó, eleva aqui, elevado a menos V, menos 1 elevado a V menos 2. Aqui a gente vai ter que usar o que a gente chama de regra da cadeia, tá bom? Vocês vão ver lá na frente. Isso aqui vai ser uma função composta, tá? V elevado a menos 1 aqui vai ser uma função composta. E aí eu tenho que fazer o seguinte, só um detalhe para corrigir esse cálculo, tá? Aí eu tenho que fazer também a derivada
dessa função de dentro. Só isso aqui que acrescenta, tá? V'. Mais na frente, depois vocês podem até depois retornar esse vídeo, vocês vão estudar a regra da cadeia. Então, vai fazer mais sentido quando vocês souberem para utilizar ela aqui, tá bom? Mas eu preciso colocar aqui, senão não vai dar certo. Tá bom? Então, fica um V' aqui para demonstrar aqui o nosso raciocínio. Aí aqui, pois bem, só essa correção tem que ser feita, tá? Por causa dessa função aqui, essa função aqui vai ter que ser trabalhada uma função composta, tá bom? Beleza. Agora, vamos lá. Agora, tira o MC aqui. MMC entre V e V ao quadrado vai ser V ao quadrado. Esse dividido para esse vai ser V. Multiplicando lá, U' vezes V, menos V dividido por V ao quadrado vai ser 1. Vezes isso aqui vai ser isso aqui. Pronto. Isso aqui é a fórmula agora. Ixi, professor, tá complicado o negócio. Ó, U dividido por V, lembra, isso aqui são duas funções, tá? U dividido por V, derivada, vai ser igual o primeiro derivando vezes o segundo menos. É o primeiro vezes a derivada do segundo dividido pelo segundo termo ao quadrado. Essa é, portanto, a regrinha do quociente. Regra do quociente de derivadas. Ele mostra aqui também com base nessa estrutura aqui, tá? Com base nessa estrutura aqui, então ele faz uma demonstraçãozinha de como é a regra do quociente. Certo? E aqui está a mesma coisa, só que escrita numa nomenclatura diferente, né? A derivada de f de x sobre gx, né? O v, né? Uma função sobre a outra, f de x dx, é a derivada do primeiro termo vezes o segundo. Nota que é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Derivada do primeiro termo vezes o segundo, que é o de baixo. Derivada do primeiro está aqui, vezes o segundo. Ele só inverte um pouco a ordem. Mas está aqui, ó. Derivada do primeiro pelo segundo. No produto a ordem não altera, né? Se colocar isso primeiro. Então, derivada do primeiro pelo segundo menos o primeiro termo vezes a derivada do segundo. Menos o primeiro termo vezes a derivada do segundo. Sobre o segundo termo ao quadrado. Que g de x ao quadrado. Tá a mesma coisa. Essa notação é a notação mais simplificada. Só isso, tá? Só para tentar não ficar justamente carregado desse jeito. Olha o tanto de letra. Olha que coisa que assombra. Aqui fica mais, teoricamente, fica mais leve, né? Ó, com um ambiente mais leve. Pouca coisa, dizendo muita coisa. É melhor do que muita coisa dizendo pouca coisa, né? Então, essa ideia aí, tá? Olha aí. Eita, olha o tamanho dessa conta aqui. Vamos fazer. Olha o exemplo aí, ó. Exemplo 4. Meu Deus, olha o tamanho dessa conta que os caras colocaram lá. Então, x ao quadrado mais x menos 2 sobre x ao cubo mais 6. Misericórdia. Então, vamos fazer ela aqui agora derivando, né? A ideia é você calcular essa derivada, tá bom? O que a gente tem que fazer? Ó, lembra, esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo. Esse aqui está no lugar do U, esse aqui está no lugar do V. Então, é só a gente lembrar da regrinha, ó. Se eu quero derivar esse quociente, derivada do primeiro pelo segundo, menos o primeiro termo vezes a derivada do segundo termo ao quadrado. Vamos substituir só e depois a gente vai tentando simplificar alguma coisa, tá? Primeiro substitui, de modo bem simples. Então, y' vai ser igual a derivada do primeiro. Não vamos nem calcular a derivada, vamos só colocar aqui, ó, e representar aqui com a linha, que a gente vai ter que calcular essa derivada. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo termo menos, aí colocando mais aqui já, menos o primeiro termo, x ao quadrado mais x menos 2,
vezes a derivada do segundo, x ao cubo mais 6. Ó, colocar uma linha lá para indicar que nós vamos fazer a derivada ainda. Sobre o segundo termo ao quadrado. Tá certo? E aí... Professor, então, nesse caso aí, o primeiro termo seria o x ao quadrado, o segundo termo x não. O primeiro e o segundo termo é o de cima. Não, é tudo. É toda a expressão que está lá em cima. Entendi. Tá? O que está no numerador é a função, tá? Mas que você vai considerar. E o que está no denominador, tudo é a segunda função. Aí o que você vai fazer aqui? Basicamente você vai... Ele aqui desenvolveu e foi simplificando, então vamos fazer a mesma coisa, tá? Então aqui, ó. Agora isso aqui a gente pode derivar, né? Derivada de x ao quadrado, 2x mais derivada de x é 1, que está multiplicando x ao cubo mais 6, menos x ao quadrado mais x menos 2, que multiplica, isso aqui também a gente pode derivar, 3x ao quadrado. E a derivada de 6 é 0. Isso aqui sobre x ao cubo mais 6 ao quadrado, não sei se vai valer a pena a gente desenvolver o denominador, tá? Depois eu vou olhar lá como é que o autor seguiu para seguir parecido. Tá? Então aqui, ó, aqui vamos multiplicar distribuindo e aqui vamos fazer a mesma coisa, ó. Distribuir com todo mundo aqui, ó. Tá bom? Então vai ser 2x vezes x ao cubo, 2x à quarta. 2x à quarta. Aqui, 2x vezes 6, 12x. Aqui, 1 vezes x ao cubo, x ao cubo. E 1 vezes 6, 6. Agora aqui, ó, 3x ao quadrado vezes x ao quadrado. Lembra que tem um negativo aqui, então vai mudar de sinal. Vai ficar 3x à quarta, negativo. 3x ao quadrado vezes 2, mas tem um negativo aqui fora. Então vai ficar menos 3x ao cubo. E 3x ao quadrado vezes menos 2 vai dar menos 6x ao quadrado, mas tem um menos aqui também que está multiplicando. Então vai dar mais 6x ao quadrado. Mais 6x ao quadrado. Isso tudo dividindo por x ao cubo mais 6 ao quadrado. Dá para simplificar alguma coisa lá em cima? Ó, o que tem x à quarta, você simplifica com x à quarta. O que tem x ao cubo, você trabalha com x ao cubo. E o que tem x ao quadrado está sozinho, o que tem x está sozinho. Então, é só isso que vai dar para fazer. Então, no x à quarta, ó, tem 2x à quarta menos 3x à quarta. Então, menos x à quarta. X ao cubo menos 3x ao cubo. Menos 2x ao cubo. Repete o resto. Mais 6x ao quadrado. Mais 12x. Mais 6. Dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado. Aqui, ó. Menos x à quarta. Menos 2x ao cubo. Tá lá. 6x ao quadrado, mais 12x mais 6, dividido por x ao cubo mais 6 ao quadrado. Deixa eu ver se ele simplifica mais alguma coisa. Não vale a pena desenvolver isso embaixo, não vai dar para simplificar muito mais coisa. A expressão completa, então, é essa aí. Certo? Agora, nota, você pode ter coisa mais simples, né? Por exemplo... imagine que você tem um y que é igual e elevado a x sobre x. Então, derive. Como é que seria essa derivada? Mais simples, né? Como é que seria essa derivada aí? Então, vamos lá. Ó. Derivando isso aí, o que eu tenho que fazer? É um quociente, funções diferentes. Não dá para eu colocar na mesma base, entendeu? Não dá para eu fazer assim, isso aí vai ser e elevado a x menos x, que é igual a e elevado a 0, que é igual a 1. Não, isso aqui está completamente errado. Ou então,
E menos x elevado a x. Isso tudo é invencionista, tá? Não tem base na matemática. Isso aqui é uma coisa, uma potência, isso aqui é outra potência, e não tem ligação uma com a outra muito aí não, tá? Então, são duas funções diferentes. Então, o que você vai fazer? Regra do quociente para derivar isso aí. Como é que é a regra do quociente? Derivada do primeiro termo vezes o segundo termo menos o primeiro termo vezes a derivada do segundo termo dividido pelo segundo termo ao quadrado. Pronto, desenvolvi a regra. Agora basta eu resolver e simplificar. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x vezes x menos e elevado a x. Derivada de x é 1 sobre x ao quadrado. Colocando x em evidência aqui em cima. Então, a gente pode fatorar e fica assim, ó, e elevado a x, x menos 1 sobre x. E acabou, meu amigo. Não dá para simplificar mais do que isso. Fica essa expressão aí. Isso aí é a derivada em questão. Derivada de e elevado a x sobre x. É e elevado a x multiplica x menos 1 sobre x. Ao quadrado, né? Desculpa. X ao quadrado aqui, ó. Tá? Sobre x ao quadrado. Pronto. Certo? Vamos continuar aqui. Tá aí um resumo, ó, de tudo que a gente viu hoje, né? Tabela de fórmulas de derivação, só algumas que a gente viu hoje, né? Essa tabela vai aumentar ainda, tá? Essa tabela vai aumentar. Então, você se acostuma já com tabelas, né? De derivação, tabelas de integração, que são muitas e muitas regras. Até o final do cálculo 1, você tem que, pelo menos, ter visto umas 200 propriedades dessa, no mínimo. Então, vamos lá. Derivada da constante é 0. Derivada de x elevado a n, de uma função potência, x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Derivada de c, uma constante vezes f, é a constante vezes a derivada de f. Derivada da soma é a soma das derivadas, pode distribuir aqui. Derivada da subtração é a subtração das derivadas, pode distribuir aqui. Agora, no produto e na divisão, não pode simplesmente falar que a derivada de f vezes g é f' vezes g'. Aí tá errado, tá? Então, a derivada de f vezes g vai ser o quê? Derivada do primeiro pelo segundo mais... Ele colocou na ordem diferente, tá? Mas é a mesma coisa. Derivada do primeiro termo pelo segundo mais o primeiro termo pela derivada do segundo. Tá bom? Eu prefiro essa ordem que eu tô falando para vocês não confundirem. Que é a mesma ordem aqui, ó. Esses dois, se você colocar na mesma ordem, fica mais fácil. Nota que aqui ele começa com F e aqui ele começa com G. Opa! Ele começa com F' aqui, né? Aqui ele começa só com F. Opa, por que não começar com F' aqui e aqui também, para não confundir? Entendeu? Então, eu uso essa... E aqui a soma não altera, né? Você pode começar aqui, mas esse aqui não tem problema nenhum. Então, eu começo derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. Porque aqui eu vou começar pela derivada do primeiro também. Derivada do primeiro pelo segundo, menos o primeiro pela derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado. Aí fica na mesma ordem. Tá bom? Mas é isso, de modo geral, a regra do produto e do quociente, tá bom? Vou terminar a gravação. Quem está na aula ao vivo aí, a gente vai continuar com algumas atividades, tá bom? Valeu, pessoal!